É interessante como todos os anos a gente faz listas de filmes mais aguardados para o ano, de modo geral, mas a gente esquece que todas as vezes, invariavelmente, tem aquelas surpresas, aquelas bolas curvas que ninguém vê chegando, e mais do que isso, aqueles filmes que muita gente não sabia nem da existência e que de repente chegam lá e fazem a festa. Não foi exatamente esse o último caso, mas com certeza, quando Kingsman, o Serviço Secreto, lançou em 2014, ninguém esperava que fosse ser o sucesso que foi. Tanto um sucesso de crítica, quer dizer, muitos elogios ao filme, como um sucesso gigantesco de bilheteria. O filme fez mais de 400 milhões ao redor do mundo e começou uma nova franquia. Uma franquia que começaria bem, né? O filme, afinal de contas, de 2014 é um filme bem legal e que cada vez mais dá a impressão de que não tem muito mais futuro. Não vou dizer que está terminando mal, mas definitivamente o ponto em que ela está agora é um ponto de absoluto esgotamento em muito poucos filmes, diga-se de passagem. Antes de qualquer coisa, pessoal, feliz ano novo, eu espero que 2022 seja um ano melhor do que 2021 em todos os sentidos, tanto para o mundo, como para o Brasil, como para o cinema de modo geral, claro, já que é o assunto da gente aqui. Antes de começar a comentar mais detalhes sobre o filme, eu vou pedir para você, se ainda não fez isso, lembre de se inscrever aqui embaixo no canal, também não se esqueça de curtir o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer e o YouTube a recomendar o vídeo para outras pessoas, e obviamente deixe o sininho das notificações aí ativado, porque assim você vai receber notificações sempre que a gente postar vídeos novos aqui. Você também pode me acompanhar no Twitter, na minha conta, onde eu faço comentários constantemente sobre cinema, e na minha conta do Letterboxd, em que eu estou sempre comentando lançamentos que eu vejo ao longo das semanas. Em Kingsman: A Origem, a história é absolutamente banal, mas mesmo assim eu vou dar uma linha aqui para você que por acaso é um entusiasta de Kingsman, está curioso em saber, enfim, e para quem não tá, fica também a informação. Aqui basicamente a gente acompanha as origens, naturalmente, né, da organização Kingsman, da organização de espionagem que foi apresentada pra gente em 2014 e continuada em 2017, naquele filme meia boca chamado Círculo Dourado. E nessas origens aqui, o Ralph Fiennes interpreta o Duque de Oxford, e ele é um cara que, no momento em que a gente está acompanhando o filme, é extremamente pacifista e trabalha junto com o rei para fazer com que a Inglaterra fique sempre protegida da guerra que se aproxima cada vez mais. A gente está ali mais ou menos em 1914 mesmo, 12 anos depois da morte da esposa do personagem, que morreu em frente ao filho dele, ao filho pequeno, que nesse momento já se tornou adulto, e tudo que ele sonha, ao contrário dos interesses do pai, obviamente, é lutar na guerra e servir ao país dele. Claro que no meio disso tem muita tramóia política que é inventada, tem muita coisa que é realmente pensada para fazer sentido para esses personagens principais, para esse pai e para esse filho, e é um caos absoluto nesse sentido. Então a única coisa aqui que tem de história real são os pontos, os marcos, né, históricos, como a Segunda Guerra dos Boeres e depois, claro, a Primeira Guerra. Quem dirige o filme é o Matthew Vaughn, que dirigiu também os 2 capítulos anteriores e deve, ao que tudo indica, dirigir também a parte 3, né, no caso continuação direta do segundo, que deve começar a ser gravado mais ou menos na segunda metade de 2022. E ele tem 2 filmes que eu gosto muito. Um é o Kick-Ass, que é um dos meus filmes favoritos, aliás, dos anos 2010, dentro desse gênero de super-herói, de quadrinho, e o X-Men Primeira Classe, que é um dos meus filmes favoritos dos X-Men. Ao que tudo vem indicando até aqui, infelizmente, o Matthew Vaughn tem muita dificuldade de continuar bem aquilo que ele começa bem. É o caso, por exemplo, do Kick-Ass 2, né, que é uma barafunda sem tamanho, é muito, muito ruim. O Kingsman: O Círculo Dourado eu acho uma bagunça sem tamanho, apesar de ter momentos inspirados ali e aqui. E esse filme, esse A Origem, ele tem sim também alguns momentos interessantes, ele tem alguns momentos relativamente inspirados, mas eu diria que eles só ficam minimamente na memória depois que a sessão acaba por conta de um elemento que eu vou dizer aqui que salva o filme de modo geral, que é o Ralph Fiennes. O Ralph Fiennes, na verdade, é um ator tão extraordinário, tão carismático, que ele tem o timing para tudo. Ele tem o timing da comédia, ele tem o timing do drama, ele tem o empenho e a maleabilidade para as cenas de ação, quer dizer, tudo que ele faz bem. E aqui é um desses casos. Por mais que tudo em volta dele, desde da trama até sequências isoladas de ação, sejam medíocres sem inspiração, ele tem muito comprometimento com o material, ele demonstra muito comprometimento com a ação, como eu falei, e dramaticamente também. A relação dele com o filho, por exemplo, é uma coisa que no roteiro parece absolutamente genérica, e é absolutamente genérica, especialmente por conta da questão da morte da mãe e de tudo mais, mas que com certos desdobramentos da história acabam ressoando de maneira mais emotiva, mais
até mais impactante do que se imagina, pelo menos a princípio. E tudo isso, não se engane, não é porque o Matthew Vaughn tem um baita trabalho de encenação, não é porque o roteiro tem sacadas muito espertas e muito inteligentes e muito funcionais, não. É porque o Ralph Fiennes realmente consegue tomar conta de tudo que está em volta. Claro, tem sim algumas participações interessantes do elenco, eu vou destacar principalmente o Jimon Hounsou, que é um ator que cada vez mais nos pequenos papéis que ele pega a gente percebe o talento dele, o carisma dele, eu quero muito ver mais filmes com ele, inclusive. E o Charles Dance, que é um cara que ele aparece, você presta atenção nele, ele não precisa nem fazer muita coisa, ele é o Charles Dance, né? E eu queria falar não de maneira tão elogiosa, mas assim, destacar algumas coisas sobre o Harris Dixon, que é um ator que eu conheço daquele filme chamado Beach Rats, que é dirigido pela Eliza Hittman, um filme muito interessante, eu acho que foi o grande boom, na verdade, dele, depois ele apareceu também no segundo filme de Malévola e tal, mas apesar dele ser bonito, ter um porte bom e já ter demonstrado talento para cenas mais contidas, especialmente no Beach Rats, ele definitivamente não tem carisma para segurar esse filme nas cenas em que ele tá sozinho. Ele não tem metade, por exemplo, do carisma do Taron Egerton, que começou Kingsman lá em 2014. Claro que isso, num filme coeso, num filme competente, num filme que tem todas as pontas da trama amarradas, tem uma direção que sabe o que quer fazer e não depende só do carisma de um ator, no caso aqui o Ralph Fiennes, para funcionar, você nem perceberia, né? Mas no Kingsman, A Origem, definitivamente você percebe, tem muito do filme que depende da interpretação do Harris Dixon, tem muito do filme que depende dessas tramóias e a coisa realmente, em momentos específicos, flopa gigantemente, de um jeito que você realmente não consegue investir absolutamente nenhum tipo de engajamento no filme. Cenas de ação isoladas até podem funcionar, especialmente lá no final, quando você tem um momento mais despirocado ou outro, quer dizer, momentos que apelam mais para um humor até meio cartunesco, até meio absurdo. Mas a fotografia é muito desinteressante. A encenação, de modo geral, é muito desinteressante. Uma das coisas que chamou a atenção de muita gente lá em 2014, por exemplo, foi o uso da violência, que é uma coisa que o Matthew Vaughn também trabalhou no primeiro Kick-Ass, de maneira inclusive mais bem sucedida, na minha opinião. Mas aqui isso está completamente aleatório, quer dizer, se o primeiro Kingsman já tinha problemas de tom de modo geral, quer dizer, já tinha dificuldade de conciliar cenas extremamente violentas com cenas mais sessão da tarde, por assim dizer, esse filme aqui então é que atira para todos os lados, então ele sai do cartunesco para o hiperviolento, para momentos que parece que otimizam mais a ação, para a coisa se resolver de maneira mais direta, quer dizer, ele definitivamente não sabe o que ele quer ser. Ele tem todo um segmento, por exemplo, que parece que ele está querendo descaradamente copiar o 1917 do Sam Mendes e de repente ele resolve abandonar isso e se torna um filme quase que antipacifista, assim. Inclusive é uma das mensagens mais esquisitas que eu vi nos últimos anos num filme desse tamanho, quer dizer, é um filme que parte de uma ideia pacifista do personagem e das situações e quando a coisa da ação e da guerra e do conflito vai se fazendo mais presente, o filme não abraça aquilo com o mínimo de pesar, quer dizer, ele diz mesmo com todas as palavras que aquilo ali tem que acontecer daquele jeito e que o personagem tem que voltar ativa e que a violência se faz necessária de alguma maneira. Então assim, no saldo final, Kingsman: A Origem não é um desastre total por conta do Ralph Fiennes e por conta desses momentos isoladamente inspirados de ação. Tá, inspirados é uma palavra forte, mas enfim, pelo menos ele consegue levantar pontualmente a peteca de uma maneira que você não fica morrendo de tédio. É por isso então que na minha cotação, Kingsman: A Origem vai ficar com 2 estrelas. É isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido essa crítica. Se você de fato curtiu, não se esqueça mais uma vez de se inscrever no canal, de curtir o vídeo e de assinar o canal. Comente aqui embaixo o que é que você achou do Kingsman: A Origem, caso já tenha assistido. E é isso, um abraço para todos, até a próxima. Tchau, tchau.